Pessoal que acompanha com a gente aqui o canal do Fluxo Ensino. Sejam bem-vindos para a gente poder trabalhar juntos o direito empresarial. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli, vou tratar essa disciplina aí que às vezes é mal vista, muitos não gostam, mas que é um grande preconceito. Direito empresarial é uma disciplina muito gostosa de estudar, é uma disciplina que não é difícil e que pode garantir aí pontos importantes na sua prova, ou pode ser uma disciplina importante dentro da sua formação, pode ser uma disciplina importante dentro do seu trabalho, né, dentro da sua vida profissional. Então, vamos deixar de lado esse preconceito com o direito empresarial e vamos passar a gostar bastante dessa matéria. Nessa aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês o que é o pontapé inicial para o direito empresarial, o que é básico para entender o direito empresarial, que é o conceito de empresa. Pessoal, a partir de 2002, a partir do Código Civil de 2002, né, na verdade, a partir de janeiro de 2003, quando o Código Civil entrou em vigor, a gente teve uma revolução dentro do direito empresarial, que inclusive antes dessa legislação era chamado de direito comercial. Por quê? Porque tinha como base a teoria francesa dos atos de comércio. Então, na legislação brasileira anterior, né, Código Comercial de 1850 e algumas outras normativas aí de forma espalhada, a gente tinha a base do direito comercial como o ato de comercializar, o ato de comércio. A partir de 2002, o Brasil se filia à teoria da empresa, uma teoria que tem origem na Itália, né, que tem origem através de um doutrinador chamado Alberto Asquini, que criou a teoria da empresa, e essa teoria passou a ser utilizada pelo direito no Código Civil Italiano de 1942. Em 2002, o Brasil ele adotou essa teoria, né, como base teórica para o seu Código Civil, e aí então a gente abandona a ideia de ato de comércio como sendo a base de estudos do direito comercial, passa a trabalhar o conceito de empresa, e isso gera inclusive a mudança na nomenclatura da disciplina, né? Porque se eu não vou trabalhar mais ato de comercializar, se o comércio não é mais a base de estudos desse ramo jurídico, eu vou modificar também a forma de identificá-lo. Eu deixo de ter o comércio como pano de fundo, como base de estudos, e passo a ter o quê? A empresa. E aí, pessoal, uma das coisas que é mais importante de ter em mente quando você começa a pensar no direito empresarial é que durante muitos anos a gente teve um conceito econômico de empresa, um conceito, digamos, ortográfico, um conceito do português de empresa, que é um conceito muito amplo, que é um conceito que significa várias coisas. Se você pensar no seu dia a dia na palavra empresa, antes de estudar o direito empresarial, empresa muitas vezes significa local, empresa muitas vezes significa sociedade, porque os sócios da empresa tal, a gente usa muito como sinônimo, né, de sujeito, de local, de sociedade, a palavra empresa. A partir do Código Civil de 2002, a gente passou a ter um conceito jurídico de empresa. E aí a gente tem que estar muito atento para isso, porque esse conceito jurídico, ele vai ser totalmente diferente do conceito econômico, do conceito coloquial, né, desse conceito que a gente usa como dia a dia para a expressão empresa. O que vai significar empresa hoje no direito brasileiro? Atividade econômica é um tipo de fornecimento de bens ou serviços, como nós vamos ver aqui. Então, eu não posso mais usar a palavra, a expressão empresa, como sinônimo de local, como sinônimo de sociedade. Eu tenho que sempre substituir a palavra empresa pela expressão atividade, para ver se tecnicamente, se juridicamente, o conceito que eu estou usando está correto. Então, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços é o que hoje conceitua juridicamente empresa. Então, conceito jurídico de empresa é o conceito de atividade. O conceito de empresa não vai se confundir com o conceito de empresário, que é o sujeito que pratica a empresa. Não vai se confundir com o conceito de sociedade empresária, que hoje, principalmente após 2019, o conceito de sociedade é o conceito de organização,
né, dos meios de produção, não necessariamente união de pessoas, né? Sociedade já foi considerado como união de pessoas, mas hoje não o é mais. E também não pode ser considerado, não pode ser confundido com o conceito de estabelecimento empresarial de local, que numa maneira coloquial a gente acaba fazendo, né? Deixou o material tá lá na empresa, significando local, significando muitas vezes sede, né? As chaves ficaram lá na empresa, a documentação tá lá na empresa. É muito comum as pessoas utilizarem a expressão dessa maneira. Obviamente, gente, eu costumo dizer, no meio leigo, quando você estiver conversando com um cliente, com uma pessoa que é leiga no direito, tem que ficar corrigindo ela para dizer que empresa é a atividade. Mas você tem que tomar cuidado com isso na sua prova, por exemplo, né? Porque na prova que você vai fazer, ele pode pedir o conceito técnico de empresa e na resposta ele vai te cobrar o conceito jurídico, o conceito técnico. Então você tem que lembrar, empresa é atividade. Dependendo de um tipo de prova que você estiver fazendo, por exemplo, uma prova aberta, né? Na prova aberta você não pode usar a expressão empresa como sinônimo do que está aí para vocês, por exemplo, de empresário, sociedade empresária ou estabelecimento, porque aí você vai estar cometendo um erro técnico grave, né, que pode te tirar pontos. Então, vamos pensar aqui no conceito jurídico, vamos pensar na expressão, na sua concepção jurídica, tudo bem? Bom, uma coisa importante que a gente tem que pensar, então, é que quais são os requisitos para que a atividade seja efetivamente considerada como uma atividade de empresa. Então, eu já falei aqui que empresa é atividade. Mas que tipo de atividade é essa? Bom, aí, pessoal, a gente tem que ir para a lei, para aquilo que o Código Civil trouxe para a gente. E para eu poder observar na lei qual foi o conceito técnico de empresa, eu tenho que observar o artigo 966 do Código Civil. Gente, o artigo 966, ele, quando a gente faz a leitura dele pela primeira vez, ele traz um entendimento às vezes equivocado, porque ele dá a entender que o conceito é meramente de empresário, de sujeito. Só que não. Aqui ele está trazendo, na verdade, o conceito de empresa, de atividade. Acompanhe a leitura que está na tela com vocês aí. O artigo 966 do Código Civil vai dizer o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente, até aí é o conceito de empresário. Daqui para frente agora é o conceito de empresa. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, observa, apesar de no início parecer que ele está conceituando empresário, e tão somente empresário, na verdade ele está conceituando empresa. Porque essa segunda parte aqui, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, é justamente o conceito de empresa, de atividade empresária. Então, aqui no caput do 966, a gente vai ter 3 requisitos para definir o que vai ser atividade empresária do que não vai ser atividade empresária. Está aqui na leitura, olha só, vamos separar. Primeiro requisito, para que seja considerado como empresa, para que a atividade seja de fato uma atividade empresarial. A atividade ser econômica. E o que é uma atividade econômica? É uma atividade que tem como finalidade principal obter lucros para que esse lucro seja destinado ao investidor, a pessoa que criou o negócio, que investiu na criação da atividade. Gente, não é só dar lucro para que a atividade seja considerada econômica. Ele tem que ter a finalidade lucrativa e para que esse lucro vai ser usado? Porque olha só, se eu vou organizar, por exemplo, uma rua de lazer no meu bairro, para angariar fundos para ajudar, por exemplo, um orfanato que tem no meu bairro. Essa atividade é que eu estou fazendo, né? Vou criar uma rua de lazer e nessa rua de lazer vai ter lá aluguel de pula-pula, né? De horário para criança brincar no pula-pula, vai vender ingresso para criança brincar na piscina de bolinha, nós vamos vender refrigerante, vamos vender lanche. Eu estou obtendo lucro nessa atividade? Tô. Mas ela vai beneficiar quem colocou a mão no bolso para poder organizar a rua de lazer? Não. Ela vai beneficiar uma instituição, um orfanato que está precisando de receitas.
e que não vai enriquecer ninguém. É apenas para poder cuidar das crianças órfãos. Então, quando eu falo em atividade econômica, eu tenho que ter esse cuidado. Às vezes uma atividade ela é lucrativa, ela está obtendo lucros, mas ela não é uma atividade econômica, porque aquele lucro é para a manutenção da própria atividade, não é para beneficiar o bolso de ninguém. Então, para eu saber se a atividade é de fato uma atividade econômica, eu tenho que saber se ela está sendo utilizada para beneficiar o bolso de um investidor. Aí é uma atividade econômica. Então, é um restaurante, uma clínica médica, é um escritório de advocacia, é um lava-jato. São várias atividades que são econômicas. Mas, por exemplo, muitas instituições de ensino são atividades econômicas, porque muitas vezes é uma instituição de ensino que é uma associação, que é uma fundação, que é, por exemplo, um grupo de pais que criou uma escola, e aí criou uma escola sem fins lucrativos, o lucro obtido é apenas para investimento na própria atividade, mas você paga pela mensalidade. Né? A gente tem o hábito de confundir atividade econômica, não econômica, com atividade gratuita. Não, às vezes eu estou pagando por uma atividade, ali, por um serviço, por um produto, mas a atividade não é econômica. Um bazar beneficente, eu estou indo lá comprar alguma coisa, estou pagando, né? Mas aquela atividade ela é não econômica, mesmo não sendo uma atividade gratuita. Tudo bem? Segundo requisito para ser atividade empresária, a atividade tem que ser organizada. O que é essa organização empresarial para eu considerar a atividade como empresária? São dois fatores. Eu tenho que ter organização de meios de produção, então eu tenho que ter investimento, eu tenho que ter algum investimento que seja para ser considerado uma atividade empresária. Ainda que esse investimento, pessoal, seja um investimento não material. Eu estou investindo, por exemplo, meu know-how, meu conhecimento, né? Eu estou investindo uma carteira de clientes. Pode ser um investimento intelectual, pode ser um investimento não material, pode ser um investimento imaterial, posso estar investindo numa marca, né? E tem um investimento, desde que tenha valor econômico esse investimento. Então, a organização, ela demanda organização de capital, de investimento, e ela também, para ser uma atividade empresária, ela demanda organização de pessoas. O que isso significa dizer? Significa que se eu tenho um sujeito, uma pessoa, que pratica uma atividade de forma totalmente autônoma, não haverá ali uma organização empresarial. Então, vamos lá. Se eu sou um advogado que trabalho sozinho, sem ninguém, não tenho secretária, não tenho estagiário, não tenho outros advogados parceiros, trabalho única e exclusivamente sozinha. Nesse momento da vida aí agora, pós-pandemia de Covid, o advogado muitas vezes trabalha até dentro de casa. Nem sequer ele tem um endereço comercial. Muitas vezes aluga ali um espaço de coworking para poder fazer um atendimento, uma reunião e etc., mas trabalha em casa. Poderia ser considerado essa atividade como uma organização empresarial? Não. Esse advogado nem empresário vai ser por conta do parágrafo único do 966, que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Mas ainda assim, né, sem chegar na questão do parágrafo único do 966, esse advogado poderia ser considerado como uma organização empresarial, esse sujeito que trabalha sozinho? Não, ele é um autônomo. Porque para ser organização empresarial, eu tenho que ter organização de capital, organização de investimento, e organização de pessoas. Então, eu tenho um sujeito que trabalha sozinho, uma senhora que faz doces em casa, que faz comida quentinha para vender em casa, e é uma coisa totalmente independente e autônoma, essa pessoa não possui organização empresarial, tudo bem? Então, ela não possui organização empresarial porque não vai ter, não organiza pessoas. Então, não é organização empresarial. Terceiro requisito: produção ou circulação de bens ou serviços. Esse é bem fácil de entender, porque quando eu penso numa atividade, né, você já cumpriu os primeiros lá, é econômica, organizada. Quando você tem uma atividade que é econômica, que é organizada, normalmente você o faz para ter algum produto para vender, para ter algum produto para fazer circular, né, ou para ter algum serviço a prestar. Então, você tem a circulação de bens ou serviços. Isso difere muito do que era lá no início o direito comercial, né? Porque o direito comercial, lá no seu limiar, lá no seu início, ele era visto só como circulação de bens.
né? Produção ou circulação de bens. Os serviços ficavam fora. Quando eu penso hoje na expressão comércio, na atividade de comércio, é difícil enquadrar serviço, né? Numa atividade de comércio. O serviço ele acaba sendo separado da produção ou circulação de bens, compra e venda, etc. Então, aqui eu tenho uma ampliação muito grande do que eram os atos de comércio. Um serviço de transporte, de limpeza, de pintura, serviço de manutenção de maquinário, produção, comércio, qualquer etapa da produção, qualquer etapa do comércio vai preencher esse terceiro requisito de produção ou circulação de bens e serviços. O que talvez seria uma atividade que é econômica, que é organizada e que não produz ou circula bens ou serviços? Uma atividade especulativa, talvez, né? Uma atividade de investimento em mercado financeiro. Aí talvez você não tenha uma produção ou circulação de bens ou serviços, mas tem um ganho, tem um lucro para investimento próprio, tem uma organização, às vezes, de pessoas, mas não é uma atividade que faz produzir ou circular bens ou serviços. Tudo bem? E último requisito para que a atividade seja considerada como uma atividade empresária. Esse último requisito, ele está no parágrafo único do artigo 966, acompanhe a leitura comigo. O parágrafo único do 966 está dizendo assim para a gente: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Vamos por partes? Aqui ele está dizendo para a gente, ainda que você tenha aquela organização de pessoas, está vendo como que a organização de pessoas ela é a necessidade de você ter auxiliares ou colaboradores? Então ele está falando aqui, mesmo você tendo a organização de pessoas, mas se a sua atividade é uma atividade intelectual, esse é o primeiro ponto, ou seja, uma atividade que usa da criação do intelecto e que seja de natureza científica, literária ou artística, e aí vamos entender isso aqui, né? Ela não vai ser empresária, não vai ser. Gente, atividade que use do intelecto, todas são, por mais mecânica que ela possa parecer. Eu uso a cabeça para viver, né? Usar a cabeça sempre vai acontecer. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é desmistificar a atividade intelectual como sendo uma atividade mais chique, mais pomposa, mais valorizada, porque aí todo mundo quer ser atividade intelectual. É engraçado isso, né? Sempre que eu explico isso, às vezes, que o aluno vai tirar uma dúvida, ele acha que ser intelectual é uma atividade mais bem valorizada. Que nada, né, gente? Você pegar aí esportistas, jogadores de futebol, hoje uma das profissões mais valorizadas, se não a que mais tem um salário de cifras astronômicas, e ela não é considerada essa atividade intelectual que eu estou falando aqui. A atividade intelectual que eu estou falando aqui é aquela atividade que, para exercer, você precisou de uma formação em terceiro grau, consequentemente uma formação científica, e aí vem a natureza científica, ou então uma atividade intelectual que demanda criação, que demanda criatividade, que é o caso da atividade intelectual de natureza literária ou de natureza artística. Então, vamos lá. A atividade do autor de obras, daquele que escreve a obra, ela não é empresária. Ainda que ele, para fazê-lo, tenha tenha o concurso de auxiliares ou colaboradores. Por exemplo, gente, um autor de novelas. Um autor de novelas, ele muitas vezes não trabalha sozinho. Um que faz roteiro de novela, roteirista, não sei se eu posso chamar de novela, não chamo muito de roteirista, né? Mas o autor de novela, ele tem muitas vezes o colaborador, ele trabalha em conjunto, às vezes ele tem a organização de pessoas, de investimento, porque ele criou toda uma estrutura para que ele possa produzir, mas a atividade dele, ainda que com auxiliares ou colaboradores, ela é intelectual de natureza literária. Ele não tem, aquele profissional não tem uma atividade de empresa. Mesmo que ele tenha montado toda uma estrutura para ele poder fazer, né, a criação da novela, tá? Artística também não. Então, por exemplo, uma banda de música, a princípio, não tem uma atividade empresária, né?
E a intelectual de natureza científica são as de formação de terceiro grau, como eu falei, que necessária e obrigatoriamente precisa de uma formação em terceiro grau. Então, é o médico, é o dentista, é o advogado, né? Aquele que precisa necessariamente. Uma vez uma pessoa me perguntou sobre o profissional de educação física. E aí eu estava dizendo que o profissional de educação física, em grande parte das vezes, não é necessário, em algumas situações, não é necessária a formação em terceiro grau. Mas quando for necessária a formação em terceiro grau, por exemplo, para você ser responsável técnico por uma academia de ginástica, né? Aí você já está diante de uma atividade intelectual de natureza científica. Tudo bem? Bom, então, num primeiro momento, essas atividades, elas não são intelectuais. Perdão, elas não são empresariais. Essas atividades intelectuais não são empresariais, tá? Então, as atividades intelectuais, num primeiro momento, não são consideradas como atividades empresárias. Agora, eu vou voltar à leitura aqui do parágrafo único e agora eu vou até o final, porque eu interrompi, né? Antes de começar a leitura do salvo. Agora eu vou até o final para a gente chegar na exceção, nas situações em que, mesmo havendo atividade intelectual, vai haver atividade de empresa. Vamos lá. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Agora vem a ressalva. Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Opa! Então a gente chega numa situação em que, mesmo havendo essa característica da atividade intelectual, científica, literária ou artística, ainda que haja isso, vai ter empresa, porque existe esse elemento de empresa. Só que, gente, o que vem a ser essa história de elemento de empresa? A gente tem duas principais correntes a interpretar o que seja elemento de empresa. A primeira delas é a que fala que vai haver elemento de empresa quando houver outras atividades sendo praticadas junto com a atividade intelectual. Então, por exemplo, numa clínica médica em que você tem atividade de exames, raio-x, venda de equipamentos, muita clínica médica tem, né? Pensa aí numa clínica de ortopedia. Ele te vende o equipamento lá, a tipóia, se você quebrou um braço, vende o negócio para você botar no seu joelho quando está com problema, aluga uma cadeira de roda, uma muleta, a própria clínica, e é uma coisa exercida num conjunto só. Então, essas outras atividades seriam um elemento de empresa. Agora, teoria que vem ganhando força e que até hoje em dia já é a que foi usada no STJ, é o segundo entendimento no sentido de que elemento de empresa significa a alta complexidade no exercício da atividade. Então, vai haver elemento de empresa quando eu tiver, por exemplo, um hospital, que apesar de ser uma atividade intelectual de natureza científica, porque a atividade do hospital é atividade médica, é atendimento médico hospitalar, você tem uma complexidade tão grande, uma organização tão grande, que aquilo já virou empresa. Determinadas bandas de música muito famosas e que tem muita gente envolvida, tem todo um staff, tem todo um material, um investimento pesado em grana. Isso é o elemento de empresa. Gente, o STJ vem definindo dessa maneira, né? Até coloquei para vocês aqui, ó, o julgado mais interessante ali que traz para a gente hoje esse entendimento, né? Que elemento de empresa seria a complexidade na organização, é o recurso especial 10.28.086, que trouxe esse entendimento. Ele é de dezembro de 2011, né? Parece antigo, mas ele é o que depois dele não teve mais nada tratando sobre essa história de elemento de empresa. Para fins de prova, por exemplo, esse entendimento ele é complicado, porque ele não traz uma objetividade para o conceito. É um conceito que já era aberto, né? Está aqui no parágrafo 966, salvo se constituir elemento de empresa. É algo que é difícil definir, né? Que não tem uma definição muito objetiva. E ao tentar definir, criar uma objetividade maior para o conceito, vem o entendimento falar elemento de empresa é a complexidade na organização, né? Acaba que aquilo que era amplo, subjetivo, permanece como subjetivo. Confesso a vocês que a mim, por exemplo, parece muito mais fácil o entendimento no sentido de você ter outras atividades, porque aí você dá uma característica mais objetiva para essa história do elemento de empresa, né? Agora, o entendimento que vem prevalecendo é esse.
complexidade na organização. Então, a partir do momento que você tem uma clínica médica com vários funcionários, a partir do momento que você tem uma clínica de fisioterapia e que ela tem complexidade, tem funcionários, tem equipamentos de alto valor, isso transforma aquela atividade em atividade empresarial, mesmo havendo a atividade intelectual. Uma ressalva importantíssima: os escritórios de advocacia, as atividades do advogado, pode ela ter a complexidade que for, pode ser um escritório gigantesco, com um prédio inteiro, que ocupa um prédio inteiro na Avenida Paulista, em São Paulo, na maior cidade do Brasil, né? Pode ser com 200 advogados e com alta complexidade, ele jamais será uma atividade de empresa, porque o Estatuto da OAB proíbe que a atividade de advogado seja uma atividade empresarial. Até 2016, o Estatuto da OAB ainda falava em atividade mercantil, porque ele foi criado na época que a gente ainda pensava em ato de comércio, em código comercial, mas o Estatuto foi reformado em 2016, né? E aí agora ele falou que há uma proibição para qualquer caráter empresarial da atividade do advogado, né? Então, essa atividade de caráter empresarial, ela é vedada, então a sociedade de advogado não podem ter caráter empresarial, portanto, o advogado, ele estará proibido de... não vai haver uma configuração de elemento de empresa, porque o Estatuto do OAB está dizendo: advogado nunca será uma atividade de empresa. Perfeito? Pessoal, então, cumprindo esses 4 requisitos, ou seja, atividade sendo econômica, organizada, produzindo ou circulando bens ou serviços e não sendo uma atividade intelectual, né? Ou se for tendo elemento de empresa, eu estarei diante de uma atividade de empresa. Então, cumprindo todos os requisitos, eu vou estar diante da empresa, que é o conceito de atividade. Ok? Então, a gente começa essa aula aqui. Essa aula é feita para ser assistida quando você começa a pensar no direito empresarial. Porque a primeira coisa que você tem que entender é justamente o conceito que hoje dá a base, cria aí todos os requisitos para que eu esteja diante do estudo do direito empresarial. Para que aquele assunto seja afeto ao direito empresarial, eu tenho que ter a empresa, a atividade empresária. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção de todos vocês. Vem com a gente, segue o fluxo e até a próxima aula.